São 20 anos de PT aqui no Estado. E o Estado ficou para trás. As pessoas aceitaram as coisas como elas são. Elas aceitaram o Bolsa Família. Elas aceitaram em cidades pequenas o empreguinho na prefeitura para poder sobreviver. Aceitaram a ideia de que a vida não será diferente daquilo. O Brasil é uma guerra. E é uma guerra, coloquem isso nesses termos, entre quem trabalha e quem é vagabundo que vive distrair o trabalho dos outros. Todo mundo conhece alguém que abandonou a vida aqui e foi construir a vida em outro lugar. E por quê? Porque o modelo político daqui é um fracasso. O modelo econômico aqui é um fracasso. Tô rodando aqui o estado, comecei por Salvador e vi Salvador como uma cidade triste. E eu falei isso no evento que eu fiz lá. Eu vi as pessoas nas ruas, eu vi a favelização do município como algo muito triste, algo decadente. Há algo de decadente em várias regiões que eu visitei no Nordeste, que mostra que o Nordeste ficou para trás com relação ao Brasil. E isso é muito estranho. E aqui eu começo o nosso bate-papo. Porque o governo federal vem de uma visão sempre otimista do Nordeste. Não, o Nordeste está bem, o Nordeste não sei o quê. Aí o Lula vai, leva um monte de volta no Nordeste e as coisas, não é que elas continuam como elas estão. Elas pioram. Reparem uma coisa. Se eu fosse voltar no tempo, 40 anos atrás, o Centro-Oeste não estava melhor do que o Nordeste. O potencial de crescimento 40 anos atrás, da Bahia, de Pernambuco, de Ceará, eram maiores do que Mato Grosso, que era um matagalzão, Tocantins, que era um nada. Hoje, o Centro-Oeste é a região que mais cresce no Brasil, apresenta índice de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico muito mais altos do que aqui. O Nordeste ficou para trás do Centro-Oeste. Eu estou vendo Rondônia se desenvolvendo mais rápido do que a região. Qual é o recado que nós temos? Caminhos civilizacionais diferentes foram adotados. O Nordeste ficou falando tanto das desigualdades, que veio a esquerda, pegou as pessoas, tome-lhe Bolsa Família, tome-lhe escândalos de corrupção, e o Nordeste não cresce. Isso precisa ser dito. O Nordeste ficou para trás, e muito para trás. Eu estou rodando agora a Bahia, e ainda que a região do Recôncavo fosse a região aqui mais, não distante do litoral, vamos colocar assim, em termos de infraestrutura, não seja um desastre comparado com o que eu vi em outras regiões, se eu andar 200 km para dentro do estado, a gente vai ver esse desastre. E a gente começa a perceber que essas desigualdades são também escolhas de uma população que não quer parar de insistir no erro. São 20 anos de PT aqui no estado. E o estado ficou para trás. Veja, vocês mantêm há 20 anos o PT, assim como São Paulo manteve por coisa de 20 anos o PSDB. Eu não sou tucano, não tenho vontade nenhuma de defender eles. Mas São Paulo avançou naquele período. A Bahia avançou com o PT? As pessoas estão indo embora da Bahia. A coisa mais marcante, as pessoas indo embora de Salvador, que é a capital. Capitais costumam receber pessoas. 2 capitais no Brasil perderam população, Salvador e Rio de Janeiro. Sintomático. A Bahia continua mandando a população embora. Hoje saiu estatística oficial do mapa da violência. Adivinha quem está em segundo lugar em número de homicídios no Brasil? A Bahia. 40 homicídios a cada 100 mil habitantes. Se eu não me engano, quando eu comparo com São Paulo acho que é 6 a cada 100 mil. A Bahia está muito para trás, não consegue nem cuidar da vida das próprias pessoas. O único argumento, não, fica tranquilo que o governador está cuidando do povo. E eu vejo aquelas marcas horrorosas daquele programa de compra de voto vagabundo, canalha, do filho da puta do Lula, do gás. Não, vou dar um gás aí pro safe. Aí vem, te dá um botijão de gás, te dá um Bolsa Família, deixa você morrer e ser assaltado no meio da rua, vocês não conseguem arrumar trabalho real, abrir uma empresa que é um inferno, segundo o maior ICMS do Brasil, e depois reclama, deu errado, hein, deve ter sido culpa, sei lá, de alguém lá de São Paulo, porque eles gostam de jogar essas brigas regionais. É mentira. Aqui insistiu-se no erro de manter o PT, porque as pessoas perderam a ambição. Não há mais ambição aqui na Bahia, assim como não há mais ambição em inúmeros estados do Nordeste. As pessoas aceitaram as coisas como elas são. Elas aceitaram o Bolsa Família, elas aceitaram em cidades pequenas o empreguinho na prefeitura para poder sobreviver.
Aceitaram a ideia de que a vida não será diferente daquilo. E as únicas pessoas que se incomodam acabam se mudando. Acabam indo procurar emprego em vida lá em Goiás, no Mato Grosso, no Paraná, Santa Catarina, em São Paulo. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer amigos ou familiares que já fizeram isso. Todo mundo conhece alguém que abandonou a vida aqui e foi construir a vida em outro lugar. E por quê? Porque o modelo político daqui é um fracasso. O modelo econômico aqui é um fracasso. E ninguém vai tirar da nossa cabeça que é um fracasso. Vocês sabem que é um fracasso. O problema é que boa parte da população, especialmente a população mais humilde e a população das cidades menores, que vivem o fracasso, que são as maiores vítimas do fracasso, trocam o voto e a dignidade e o futuro delas por um pequeno valor presente. Seja o favor do prefeito, seja o dinheiro puro e simples na hora da compra do voto. Pois bem, nós temos que começar uma revolução, e eu venho falando em todos os lugares que eu rodo, especialmente no Nordeste. A revolução nas cidades pequenas e a revolução nos lugares em que as pessoas que trabalham são reféns das pessoas que são improdutivas. E quem são as pessoas improdutivas? Eu não estou falando só do cara que está encostado não querendo fazer nada. Eu estou falando do político que não trabalha, eu estou falando do juiz que custa caro, eu estou falando do empresário amigo do prefeito que pega um contrato superfaturado. O Brasil é uma guerra, e é uma guerra, coloquem isso nesses termos, entre quem trabalha e quem é vagabundo que vive distrair o trabalho dos outros. E você tem que ter ódio do outro. Não existe a palavra, não existe conciliação. Essa aqui não é uma briga regional e querem nos dividir. Homem e mulher, é viado e hétero, é branco e preto. Esqueçam essas brigas estúpidas e retardadas. Isso é briga de retardado de rede social. A briga é a pessoa que trabalha versus a pessoa que extrai o trabalho dela. Ponto. Ponto. Essa é a única divisão que nós temos. E vocês vão reparar que essa divisão existe inclusive nas famílias de vocês. Vocês vão reparar que as pessoas têm as opiniões erradas. As pessoas que estão na malandragem vão estar sempre se opondo a vocês. Nossa candidatura, quando acontecer, tenho que agora driblar a minha fala. Nossa pré-candidatura nesse momento. Entendeu, Tarcier? Ela representa essa revolta. E ela tem mais energia do que as outras pré-candidaturas, porque ela tem justamente a força da revolta no coração das pessoas. Quando eu falo que eu vou prender e ou matar os membros do crime organizado, não é que, olha, nós vamos neutralizar o bandido com uma política de segurança. Não, cara, a gente vai prender e ou matar. Se o cara resistiu, muitos projéteis de chumbo vão entrar na caixa torácica dele. É isso. Não é? Os órgãos deles vão à falência devido à invasão dos projéteis. É isso, quer que eu fale de maneira técnica? É isso. É? As funerárias terão um grande trabalho, podemos falar assim. É isso. Nós vamos pra cima deles como nunca foram. Porque destruir o crime não é difícil, amigos. Destruir não é tarefa difícil. Eles são ruins de tiro, ruins de briga. Ando com policiais e homens corajosos ao redor do Brasil inteiro. Eles não perdem batalha pra esses caras. Sabe pra quem eles perdem batalha? Pra juiz malandro e pra legislador vagabundo que faz lei merda e não deixa o policial trabalhar. Não vai ter no governo nosso essa conversa mole, e eu vou repetir, essa conversa mole de que a polícia vai ter que... Não, olha só, a gente vai ter que ter medo. Não vai ter medo nenhum. Primeira coisa que eu vou falar, além de alteração nas leis penais, além de trazer o direito penal do inimigo, para ter um enquadramento especial para os membros das facções, a Advocacia Geral da União vai se disponibilizar no primeiro dia de mandato para auxiliar os policiais que, tendo uma ocorrência, matou um bandido, aí vem aquele promotor filho da mãe, mas tem a violação dos direitos humanos. A AGU vai defender o policial, a AGU da Presidência da República. A Presidência da República vai defender os policiais em todos os estados. Esse vai ser o nível da nossa relação nessa guerra. Porque tem que ficar claro para todo mundo que mudou o jogo. E isso é começar a fazer acontecer. Eu tenho como plano
O ambicioso plano. Eu até é muito engraçado, eu fui numa rádio em Feira de Santana e falaram, mas Renan, do que você está falando aí, você está querendo transformar o Brasil em uma Suíça. Eu falei, calma. Você andar com o celular no meio da rua sem ter medo de ser roubado não é virar Suíça. Suíça é muito mais do que isso. Isso aqui, andar com o celular, é só você virar uma pessoa digna. Hoje vocês são escravos. Hoje vocês têm medo de andar na rua à noite. Hoje as moças estão aqui, se soltar elas em determinados bairros, elas sabem que elas podem ser não só assaltadas, como coisa muito pior pode acontecer. Hoje você andar com um carro, você tem medo, tem que botar isso no filme. Hoje você tem medo de ser assaltado por qualquer coisa. E o pior, em vários locais, a Bahia é um deles, por nada te dão um tiro durante um assalto. Por nada você perde sua vida, perde a vida de uma pessoa que você ama num assalto. Por isso que o nosso ódio com relação a eles tem que ser muito grande. Essas pessoas são profundamente cruéis. Um bandido é mau. Ele é uma pessoa essencialmente ruim. Ele não dá valor à sua existência, aos seus sonhos, aos sonhos que sua mãe teve a teu respeito e onde você poderia chegar na vida. O bandido, ele fala, eu vou matar, eu vou dar um tiro. Ele não liga. Eu não quero ligar pra ele. Me perguntaram, um jornalista numa coletiva de imprensa essa semana, mas o que você achou daqueles corpos? Eu falei, eu gostei. Quando tinha aqueles corpos no Rio de Janeiro, 130 corpos, matou foi pouco, parecia uma pintura, eu botava num quadro maravilhoso aquilo lá. Que isso? Pois é, só que aquilo não acontece mais vezes, porque não existe uma coordenação do governo federal para destruir o crime. Eles fizeram uma operação, mataram muitas lideranças do Comando Vermelho, mas logo em seguida o morro estava retomado pelo crime. Porque a gente não consegue depois fazer um trabalho sério. Qual é o trabalho sério? Depois de destruir as facções, prender ou matar todas as lideranças deles, prender os artistas que divulgam eles. Eu vou falar aqui, ó, em bom português. Censurar música que divulga facção criminosa. Ai, mas eu quero dançar meu oruanzinho. Vai se fuder, não vai dançar.